Claro, mano, veio algumas ideias na cabeça também a partir disso que o Luiz falou, e como acho que a ideia da live está se orientando para um certo fluxo de consciência, o que eu imagino é que o pastor não é aquele que guia a conduta, ele faz acreditar que uma pessoa deve seguir determinada conduta e que uma pessoa, de alguma forma, deve se reconhecer como sujeito seguindo aquela conduta. Aí, às vezes, a gente pensa assim, mas a única forma de guiar a conduta seria mostrando alguma espécie de bem material tangível que está na sua frente para guiar essa conduta, né? Então, por exemplo, eu sei que as ovelhas precisam se alimentar, eu vou guiá-las ali com comida, né? Então, seria uma espécie do pastor, seria trabalhar com estímulos que, de alguma forma, façam uma diferença muito material para a vida das pessoas. Mas, ao curso da história, o que a gente percebe é que o pastor ele guia as condutas muito mais a partir de práticas que não são imediatamente urgentes para as pessoas, até do ponto de vista material, porque ele precisa, para guiar as condutas, fazer as pessoas se alimentarem não somente de comida, mas de narrativas capazes de fazer com que as pessoas sigam a determinada conduta, né? Então, são dados exemplos, né, nos livros do Foucault, sobretudo o livro do Governo dos Vivos, por exemplo, de como que os governos são criados e muitas vezes são tocados através de espécies de narrativas que não têm, a priori, uma finalidade puramente econômica e que, pior, a narrativa poderia até, de alguma forma, atrapalhar a finalidade econômica. Mas ela é tão ou mais importante quanto a própria finalidade econômica. Grande exemplo é o bolsonarismo. Vejam, o Bolsonaro é um governo pautado por uma lógica neoliberal. Neoliberal. No entanto, algumas coisas que ele diz atrapalham o próprio neoliberalismo. É mesmo, algumas coisas que ele diz faz cair a bolsa, faz os mercados ficarem de alguma forma meio agitados, coisa e tal. Então se pergunta, então por que o Bolsonaro está falando isso? Por que ele está falando isso? Porque ele precisa, mesmo tocando em coisas que não são úteis para o seu projeto neoliberal, são úteis para que ele guie condutas. Eu espero ter me feito entender com tudo isso que eu falei, mas é isso aí. Foi extremamente claro, porque ao conduzir conduta, se conduz desejos, ânsias, vontades. E o mais interessante é que no momento de neoliberalismo, tudo se passa como se o desejo fosse só seu. E a condução fica invisível. E o pastor desaparece. O movimento do poder se faz como se fosse um pastorado sem pastor, quase, né? A gente tem aqui também, ó, a Ludmilla, que complementa. Eu sou amiga do Luiz, sou de terreiro, e os mais conscientes entendem terreiro como território e retomada ancestral. E isso se soma à luta. Achei que tem a ver com esse lance de pastorado. O Donizete faz a provocação, o único pastor que lembro é o que está na Bíblia versus o que vejo hoje roubando dinheiro e comendo fiéis. Porque assim, termina a Ludmilla, né? Continua, aliás, a Ludmilla. Porque assim temos uma orientação hierárquica na figura do pai, mãe de santo e entidades. Elas nos apontam caminhos na luta diária e são um cuidado de si para ser meio Foucaultiana. Belo comentário. Sim. Se você for ver, sempre que o Foucault ele trabalha com vários tipos de mecânicas do poder, né? Então ele trabalha com o poder pastoral, o poder disciplinar, o biopoder, e
nenhuma dessas formas nenhuma dessas mecânicas de exercício do poder, elas são a priori negativas, tá? Quer dizer, a biopolítica não é um negócio que você olha assim e fala isso é necessariamente algo danoso para o convívio harmônico das pessoas, ou mesmo poder disciplinar. Quer dizer, a gente sabe que a gente precisa de algum nível de biopolítica, por exemplo, em campanhas de vacinação, de testagem, quando a gente viveu agora da questão epidêmica, né? E o poder pastoral, ele também se enquadra nisso, ele não é necessariamente guiar condutas numa lógica pura e simplesmente gregária, de rebanho, pejorativa. Não, pode se enquadrar nisso que você está dizendo, sim, Ludmila. Bem interessante o seu comentário. Acima de tudo, entender o poder pastoral como algo em funcionamento e não necessariamente como algo a ser contra ou a favor, né, que não é esse o ponto, talvez justamente entender como que um tipo de poder existente, que teve dentro da genealogia que Foucault faz, em um dado momento teve ali uma certa hegemonia e num outro dado momento talvez tenha se transformado numa forma de biopolítica, um pastorado que, por sua vez, já não é mais cristão, já não precisa mais dessa figura, né? Um pastorado laico. Entender esse movimento talvez faça com que a gente possa tentar utilizar de maneira operatória, quase, né? O cuidado de si, aliás, o cuidado com o todo e o cuidado individual, a gente fala de cuidado porque tem relação com o termo pastor e tem relação com algo específico entre o pastor e o rebanho. Isso tudo funciona na base de uma metáfora, figura de linguagem. No fundo, o que se diz é uma gestão que acontece no nível individual e, ao mesmo tempo, dá conta do todo, dá conta daquilo que acontece como resultado da soma das partes. Uma gestão que consegue. Esse não é o melhor exemplo que eu vou dar, mas eu acho que é o mais concreto que eu consigo perceber, mas quase como se fosse uma medicina da família aliada a uma medicina social, talvez, a um olhar de saúde pública generalista. Será que faz sentido isso? Faz sentido. Nesse ponto de vista, pensar a criação de pastores, eu acho que passa muito por pensar uma criação de formas de relação que talvez não sejam intermediadas por nada utilitário, né? Eu fico pensando que o utilitarismo, em última instância, ele vai carregar consigo um certo resultado final. Utilitarismo, não estou levando para o sentido filosófico da coisa, né? Sim, para o sentido mais lato da coisa. Ele vai levar, em última instância, para uma tentativa de se conseguir um objetivo final através dos meios que se consegue instrumentalizando o rebanho. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de formar relações, às vezes, eu sei que essa palavra também é meio fora de tom e muitas vezes é utilizada de um jeito estranho, mas uma relação baseada em empatia não é baseado estritamente em trocas materiais, por exemplo, e muito menos baseado naquilo que é relevante, de repente, como um objetivo a ser alcançado. De certa forma, é baseado simplesmente na manutenção da relação. Baseado-se simplesmente na manutenção da relação, talvez se tenha ali justamente um olhar que é humano, né? O que é o olhar humano se não é, no fundo, um olhar que não vai ser reduzido, que é irredutível? Que a relação se torna algo irredutível na sua permanência. Ou que se torna algo irredutível na tentativa de construção. O que eu quero dizer no fundo é que talvez pensar um pastorado de tal maneira que seja favorável para a gente, talvez seja pensar em tipos de relações que sejam irredutíveis, né? Que por si só elas já devem devem funcionar como uma maneira de não sobreviver, a palavra sobreviver está na minha cabeça, mas de resistir, a palavra resistência é melhor,
e de reexistir, de conseguir refazer o significado das coisas, na medida em que se refaz as relações sociais e na medida em que, refazendo as relações sociais em conjunto, de maneira organizada, fica muito mais simples de se conseguir praticar uma luta social, né? O Donizete, Guilherme, ó, ele tinha falado do pastor, que é o da Bíblia, versus o que ele vê hoje, que rouba dinheiro. Depois ele diz, seria uma forma velada de controle, de manutenção de status quo? Eu acredito que nem seja velada, talvez, né? Talvez o grande ponto dessa maneira do poder funcionar é que ele não precisa cair fora. Pelo contrário, quando ele se mostra, gera justamente a contrapartida, né? Que é o rebanho que passa a de fato depender do pastor. Essa contrapartida ela é importante, necessária. Vai lá, Guilherme. Eu tô pensando que não precisa necessariamente ser uma forma velada mesmo, né? Essa forma de guiar condutas, porque veja, voltando ao exemplo do bolsonarismo, o que no bolsonarismo é velado, né? Sabe? É mentiroso, é evidentemente, obviamente mentiroso, falso, calunioso. Mas é velado? Não, é muito até escancarado, mais do que deveria, né? E não é útil. Isso que é curioso, não é útil. Qual utilidade o Bolsonaro tem nos seus impropérios? O que ele ganha economicamente? No que o governo dele vai ganhar assim, do ponto de vista orçamentário? Como ele vai gerir melhor? Não tem a ver com isso. Tem a ver com a necessidade de guiar condutas. E guiar condutas é uma coisa que não passa somente, né, pelo crivo de uma necessidade imediata de alguma coisa, né? Perfeito. O Donizete ele vai dizer assim, ó, eu estou pensando o pastorado como forma de coerção no contexto de hoje. Mas esse é o ponto, Donizete. Eu acho que justamente, pegando o que o Guilherme acabou de falar, a resposta que ele deu anteriormente, talvez não pensar como forma de coerção só, mas como forma de constituição, como forma de alimentar aquilo que vai ser expressado como desejo, aquilo que vai ser expressado como uma vontade, aquilo que vai ser concretamente expressado como ué, mas assim não é o jeito certo das coisas? E isso o bolsonarismo faz muito bem mesmo. Não faz nenhum sentido uma manifestação na rua a favor do governo em plena pandemia, por exemplo. Isso é definitivamente inútil do ponto de vista... Porra, isso é inútil do ponto de vista de para que serve uma manifestação. Primeiro, é uma manifestação a favor do governo, assim, do nada. Por si só já é estranho. Porque isso a gente dá o nome de passeata, de ato, de algo nesse sentido. A manifestação, de certa forma, ela não é feita do nada a favor de algo. Ela não tem o seu sentido de existência, do nada a favor de algo que é instituído, né, que é ordem. Agora você coloca isso dentro de um contexto de pandemia, o que faz com que não só seja inútil, como do ponto de vista da saúde ainda seja negativo. De fato, provavelmente muita gente ficou doente ali, isso... Há dúvidas quanto a isso? No entanto, acima de tudo, o senso gregário, mas não só o senso gregário, mas o senso de um sentido para a existência, para o caminho do país, para a história do Brasil, para uma retomada de um Brasil em que você conseguia comprar mais coisas, talvez, em que não tinha roubalheira, em que não tinha corrupção, a retomada de um Brasil mais moral. Aquilo foi com certeza fortalecido na reunião da manifestação bolsonarista logo no início da pandemia. Naquele momento mais surreal de se fazer esse tipo de manifestação, que inclusive, dentro da conjuntura política, de certa forma forçou a esquerda também fazer as suas, né?